Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Medical Isotalks, um podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. Meu nome é Maiara, sou médica nuclear e hoje eu recebo dois convidados especiais da Medical. Dr. Eber, que é físico e um dos sócios fundadores da empresa, e a Denise Cereja, que é uma das nossas especialistas nos produtos da Medical e também é mestre em tecnologia das radiações. Então, assim, nos episódios anteriores a gente falou tanto de medicina nuclear, né? Mas o que é a medicina nuclear? Pessoal, infelizmente, né, em muitas faculdades, tanto de medicina quanto das demais ciências da saúde, as pessoas não têm acesso à medicina nuclear. Eu digo infelizmente porque é uma especialidade tão bonita que pode ajudar tantas pessoas, né? Então, a medicina nuclear é uma especialidade médica, mas que envolve uma gama de profissionais. Nós temos físicos, como o Dr. Eber, né? Temos tecnólogos em radiologia, né? Como a D. Nós temos biomédicos, então são químicos, né, muitos profissionais envolvidos nessa especialidade para que nós possamos ajudar os pacientes. Então é uma medicina que já existe no Brasil desde a década de 50. Às vezes as pessoas escutam o termo, acho que é algo novo, algo muito recente, né? E isso já começou lá no século passado, com as guerras, que a medicina nuclear foi, infelizmente, evoluindo. Infelizmente, as guerras, às vezes, elas trazem um salto de evolução tecnológico, mas graças a Deus ela foi utilizada para o bem e conseguimos ajudar muitas pessoas. Então, vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso, né? A medicina nuclear, ela é dividida em grupos. Então, a gente tem o hábito de dizer medicina nuclear convencional, que são as cintilografias e as terapias, a medicina nuclear dedicada ao PET-scan ou PET-CT, e o mais recente, agora a gente usa um termo também denominado teranóstico, que é a junção do diagnóstico com a terapia, ou seja, a mesma substância que a gente trata o paciente, a gente consegue depois fazer uma imagem para avaliar onde que aquele radiofármaco está atuando, está tratando o paciente. Então, começando hoje com as cintilografias. Como que a Medical ajuda? Quais são os produtos que vocês podem oferecer para que o pessoal possa fazer as cintilografias? Antes da gente começar, posso fazer um diferencial para os nossos pacientes também, Claro. que tenho certeza que ficam curiosos com isso, sobre a diferença entre a radiologia, o radiodiagnóstico e a medicina nuclear. Perfeito. No radiodiagnóstico, vamos pensar no nosso raio-x. Quem produz a radiação é o nosso aparelho. O aparelho vai lá, eu programo e faço o raio-x. Como na tomografia, mesma situação. Na medicina nuclear, não. A minha fonte radioativa é o meu paciente. Ótimo. Porque eu estou colocando radiação, digamos, né, de um radioisótopo no meu paciente. Então, ele é a minha fonte radioativa. O meu aparelho não emite radiação nenhuma. Ele só faz a leitura dessa radiação. Isso, exatamente. Não, perfeita a sua colocação, desde que é muito importante deixar isso claro, né, que a medicina nuclear, ela avalia como aquele órgão está funcionando naquele momento, Exatamente. né, e a radiologia, ela vê muito a estrutura do órgão, né, Exatamente. do tecido. E diante disso, quais são então, o que vocês conseguem oferecer pra gente para avaliar, analisar esses órgãos, fazer diagnóstico? Hoje, a Medical fornece, né, junto em parceria com a Bacom, a gente fornece todos os kits que tem no mercado. Então, eu consigo trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem o que é um radiofármaco, um fármaco, na verdade, né? Então, o pessoal pensa que é aquele monte de coisa. Não, é uma coisa simples, é um pozinho, né, que eu vou introduzir o radioisótopo aqui, vou misturar e vou aplicar no paciente. E eu tenho para todas as áreas. Eu tenho para o pulmão, eu tenho no pulmão eu posso fazer a parte de inalação. Ele vai inalar um elemento radioativo, né, um radiofármaco radioativo, e aí eu vou fazer uma quantidade de imagens. E tenho também para perfusão, que aí sim eu vou criar microembolismo para a gente avaliar como está o funcionamento daquele órgão, né, do pulmão. Eu tenho para o osso, eu tenho para o coração, Cestamib, tenho para o cérebro, o Neurobac, que é o ECD, conhecido aqui no Brasil como ECD, eu tenho Dizida, que é para a parte de fígado, eu tenho para sistema linfático, então eu tenho Fitato, que a gente vai fazer a avaliação do sistema linfático, e também
para cirurgia, né? Então, pesquisa de linfonodo sentinela. Temos o DMSA, que a gente faz, vê a parte estática do rim, né? Se ele tem uma cicatriz, quais as sequelas que ele teve por conta de infecção, de repetição. Eu tenho a parte de tenho o DTPA, que a gente vai fazer a parte da função renal, né? Todos os kits, infinitos. Nós temos infinitos kits. Então, isso aqui é o que a gente costuma chamar também na medicina nuclear de cold kit, né? Cold kit. Ou kit frio. Então, isso daqui, pessoal, não tem radiação, tá? Então, é a molécula, vamos assim dizer, que vai lá para o meu tecido, para o órgão que eu quero avaliar. Então, aqui ainda a gente tem que colocar o material radioativo, que a gente vai encontrar em geradores, né? Não é isso, Heber? Exatamente. Por isso kit frio, porque não tem radiação. Isso. E hoje deixa eu te perguntar uma coisa, Denise, né? E a doutora Mayra pode complementar pra gente, né? Por exemplo, para a questão de problema no coração, né? No miocárdio, o que é que a gente utiliza? Qual o cold kit que a gente utiliza? A gente utiliza o Sextamib. Ah, Então, pode explicar um pouquinho pra gente? O Sextamib, primeiro eu vou falar do kit, né? Vou falar da marcação, da complexidade dele, e aí a doutora complementa com o exame em si. Então, o primeiro kit o Sextamib, ele é composto. Quando a gente fala kit, eu estou falando de uma determinada quantidade desses frasquinhos. Então, eu tenho um kit com 5 frascos, tá? Quando a gente fala de radiofármaco único, eu tenho uma venda única de um determinado radiofármaco, tá? Então, por exemplo, o nosso Dizida, ele é vendido como forma única, tá? Não tem o kit com 5 frascos. Como o ECD também, o Neurobac. Eles são 2 frascos que complementam formando um só. Então, precisa diferenciar o que é um kit de um radiofármaco só, venda única. Como é que ele é feito? Como é que ele é marcado? Eu vou colocar o meu elemento radioativo dentro dele. Existe uma quantidade específica de radiação que eu posso colocar, existe um volume máximo que eu posso colocar. Tudo isso a gente tem que saber, entender e conhecer para poder fazer uma marcação perfeita. Vou colocar ele para deixar lá em aquecimento fervendo por 10 minutos para que essa molécula de radiação consiga se ligar à molécula do liofilizado e aí os dois poder fazer a função. Ah, mas se eu colocar só o radiofármaco aqui, só o radioisótopo aqui, misturar e injetar no paciente, eu não vou conseguir fazer imagem? Não, porque ele precisa chegar a uma temperatura de 100 graus por 10 minutos para poder fazer essa ligação. E aí, depois de fervido, a gente vai fazer todos os controles de qualidade para garantir que essa marcação foi correta, para garantir que não tenha nada fora do que está proposto, e aí começa a injetar as medicações dos pacientes. Depois que a gente injeta, essa dose é uma dose mínima que a gente injeta, esse paciente vai sair, vai comer, vai caminhar, e aí a gente vai colocar no aparelho para fazer a imagem. Certo. O Sextamib, gente, é um dos radiofármacos mais conhecidos na medicina nuclear, porque é o que tem, acho que, maior volume nas agendas das clínicas, né? A medicina nuclear é amplamente utilizada na cardiologia e é o foco desse radiofármaco hoje. É para avaliar a perfusão do músculo cardíaco, o quanto de sangue está chegando no músculo do coração. Então, na maioria das vezes, o paciente vai no cardiologista, tem uma queixa de dor torácica, e aí o cardiologista faz, obviamente, uma avaliação prévia e aí ele vê as indicações do exame. Então, esse paciente ele tem que passar previamente com o cardiologista. Antigamente, o Sextamib era muito utilizado também como marcador tumoral. Então, a gente fazia uma cintilografia do corpo inteiro após a aplicação do Sextamib para ver se tinha algum tumor. Só que com a chegada do PET scan, não faz mais sentido a gente utilizar o Sextamib para essa função, porque o PET scan é muito superior para avaliação de doença oncológica. Mas ele é muito utilizado na cardiologia, é uma ferramenta essencial hoje na mesa do cardiologista.
E é importante acho que a gente falar também, né, que os pacientes raramente têm algum sintoma, né, de efeito colateral da aplicação. Os radiofármacos são muito seguros. Durante esse exame de cintilografia de perfusão do miocárdio, e é um exame longo, tá? São necessárias algumas etapas, porque a gente aplica o radiofármaco e primeiro nós vamos ter que dar um tempinho de uns 30, 40 minutos ali, depende também do paciente, para que esse radiofármaco chegue e fique lá no músculo cardíaco. Então, a gente avalia primeiro ele em repouso. Como é você em repouso, parado, seu coração lá. Depois a gente vai submeter o seu coração a uma forma de estresse. E aí esse estresse pode ser através do teste ergométrico, que é correndo na esteira, ou pode ser de forma farmacológica, com medicamento que pode ser o dipiridamol, dobutamina, aí o cardiologista quem define. E aí a gente aplica de novo o radiofármaco para avaliar como seu coração se comporta ali diante da situação de estresse, de dor, né? E aí, por isso, é um exame um pouco mais longo. Então, de efeito colateral do radiofármaco, na maioria das vezes, os pacientes não têm sintoma, né? Nem é. Acho que a bula até fala que pode ter um prurido, vermelhidão, alguma coisa assim. Mas se tiver algum sintoma, provavelmente vai ser em decorrência do estresse, né? Do seu esforço físico ali na esteira ou do estresse farmacológico e não dessa substância, né? Então, isso aqui não tem radiação, a gente precisa de uma radiação, né, Beri? Onde a gente consegue essa radiação para ligar nessa molécula, para ver a imagem do equipamento? Ótimo. Na verdade, eu trouxe aqui para mostrar para vocês aqui um protótipo. Do nada ele está com gerador, gente. Nesse momento aqui, né, que a gente vive no Brasil hoje com falta de gerador, né? Isso Então aqui é um amor, hein? isso aqui é um protótipo que a gente usa em aula, Ah, tá. É né? radiação. Com certeza, tá bom? Mas é para Poxa, dar um spoiler, tanto. né? Para mostrar para vocês o que tá por vir também, a questão dos geradores de molibdênio 99, né, tecnécio 99 metastável, esse é o nome, né, do gerador de tecnécio, o jargão que a gente usa na medicina nuclear, tá? Então, basicamente, aqui o que nós temos, né? Nós temos um dispositivo que dentro dele nós vamos ter, na verdade, um elemento radioativo, né? Esse elemento radioativo, ele é chamado, na verdade, de um pai, né? Porque é através, literalmente, da transmutação, né? Do decaimento daquele elemento pai, que é o molibdênio 99, ele, na verdade, vai se transmutar no tecnécio 99 metastável, que a gente chama de elemento filho. Então, a gente tem, por isso que eles chamam de gerador de molibdênio tecnécio, tá? E aí, esse tecnécio, né, é retirado aí a cada eluição do gerador, né, por uma passagem de soro aqui dentro, que a gente chama de processo de eluição, e aí sai, então, a solução radioativa. É essa solução radioativa de tecnécio 99 metastável que a Denise usa lá na clínica, que os técnicos usam na clínica, justamente para fazer a marcação dos kits, né? Do MDP, do MIB, do DTPA, do DMSA, do ECD, do fitato, do MAA, de todos os kits que estão aí disponíveis para os procedimentos diagnósticos de medicina nuclear. E Eber, então só para quem nunca viu, aqui a gente coloca a solução fisiológica para Exatamente. ajudar o material radioativo, né? A solução de cloreto de sódio, solução fisiológica. Perfeito. Então, pessoal, a radiação sai aqui, ela não sai verde, né? Que o pessoal lembra do filme do Hulk e tudo mais. Era que eu vou pegar o meu tecnécio aqui, ó. Tá brincadeira. Ela sai como se fosse água, né? Uma solução transparente. Exato, porque todo, na verdade, a solução, né? A radiação a gente fala, né? Que ela é incolor, não tem cheiro, não tem gosto, por isso que, né, a gente utiliza na medicina nuclear e nas outras áreas também de dispositivos para sua detecção, porque com os nossos, digamos assim, sensores, né, então olfato, paladar, enfim, né, nós não conseguimos detectar a radiação em si. Então ela é incolor. Perfeito. Não, então, pessoal, sai a solução com radiação aqui, aí a gente coloca no curiômetro, né? Exato. Avaliar o quanto que saiu de radiação, porque a gente não acredita no invisível, né? A gente tem que ter alguma coisa detectando. E é um processo bem simples, né? Então, basicamente, você tem o frasco da solução de soro e do outro lado o frasco que vai receber a eluição. Legal. Então, simplesmente é uma passagem pela coluna e retirar o tecnécio do outro lado.
E aí aqui a gente consegue então unir a radiação com a molécula-alvo, né, para gerar o radiofármaco para injetar para fazer os nossos exames. Exatamente. Vamos mostrar para o nosso público como é um gerador, né? Protótipo, a gente ensina, a gente mostra para todo mundo como funciona, que é uma curiosidade que as pessoas têm de como é um gerador por dentro, Sim, né? porque as pessoas acham que as clínicas e os hospitais têm algo como se fosse uma usina nuclear. Exatamente. E não é, a radiação é aqui controladíssima. Super controlada. Então, na verdade, assim, dentro do gerador, a gente tem, isso aqui seria chumbo, né, obviamente. Aqui dentro, nesse negocinho pequenininho, assim, ó, que tem, a gente teria molibdênio. E aí tem todo o filtro, porque também precisa garantir que não tenha nenhuma impureza, porque a gente vai trabalhar isso com o ser humano. E aí aqui a gente vai colocar, então o soro, a partir do momento que eu conectar o frasco de soro aqui e conectar o frasco de vácuo, esse vácuo vai puxar esse soro, que vai passar por esse molibdênio e que vai sair aqui para mim em forma de tecnésio. Perfeito. Legal saber, porque é uma curiosidade que todo mundo tem. Vou deixar tudo aqui, ó. Não tem nada radioativo aqui, gente. A gente usa isso aqui para dar aula e para ensinar o pessoal como funciona e como trabalhar com o gerador. Uma outra coisa importante, né? Porque as pessoas acham que é só simplesmente chego, preciso de tecnésio, passo lá e tá tudo certo. Não, existe toda uma complexidade por trás disso daí. O horário que eu vou eluir, depois para eu poder eluir de novo para usar mais material para pegar esse material radioativo e usar para injetar e fazer mais pacientes, eu preciso esperar um tempo para poder ele se recuperar dessa radiação que foi extraída. Então, no mínimo ali de 4 horas, o ideal seria 6, porque o tempo de meia-vida é a cada 6 horas. E aí tem toda uma complexidade que precisa entender, todo um funcionamento desse gerador para que a gente consiga trabalhar com qualidade dentro da clínica. Não, é muito importante você falar isso, porque assim, às vezes os pacientes, ainda mais clínicas menores, que têm menor quantidade de radiação, a agenda ela tem que ser organizada, né, conforme a oferta de radiação. Então, eu não consigo agendar qualquer exame, qualquer horário na medicina nuclear, né? Então, por exemplo, segunda e terça-feira é o dia do coração, né? Porque é um exame que exige uma dose maior de radiação e é quando o gerador chega assim, bombando pra gente, né? Exatamente. Então, para o final da semana, a gente vai deixar os exames que usam menos radiação, né? Porque a gente já não tem tanta radiação como a gente tinha no início. Por exemplo, refluxo, né? DMSA, os exames renais, né? Exatamente. Isso é importante também os médicos que não são especialistas na área, né? Que às vezes chegam em algum lugar, mas eu quero fazer o exame agora. Como assim? Não é possível. Não é porque a gente não tem radiação. E o gerador, é isso que você falou. Você tem que, né, programar o horário que ele vai gerar radiação, porque ele precisa de um time, de um tempo de descanso, para no outro dia a gente ter radiação, né? E ele vai decaindo com o passar dos dias. Então, Exatamente. ele produz uma quantidade na segunda-feira, na sexta já é outra menor. Outra menor, exatamente. Mais uma complexidade da medicina nuclear. Não, e aí, linkando, imagina dos episódios anteriores que a gente falou, existe toda realmente uma programação muito complexa do órgão produtor, da logística, da clínica iniciar a sua rotina e conseguir atender todos esses pacientes. Então, assim, pensando na agenda de uma clínica, ela tem que ser muito bem casada com os horários de atendimento também, pela quantidade de material que a gente tem ali para fornecer, para trabalhar. Então, é uma complexidade e é uma gama de personagens aí gigantesco para que a gente consiga trabalhar com a medicina nuclear. Perfeito. Então, só finalizando, pessoal, então a médica consegue ajudar pacientes no diagnóstico de quadros demenciais com ECD, né, para avaliação do tecido cerebral, consegue ajudar para todo o trato gastrointestinal, né, com tecnesse, né, vai ajudar com fitato, né, para avaliação da função pulmonar, pacientes que têm suspeita de trombose, depois da pandemia aumentou muito, muito, né, não sei se você percebeu isso, né? Infelizmente uma sequela aí da Covid, né, trombose pulmonar.
Vocês podem ajudar também pacientes na avaliação da função renal, né? Para avaliar se esse rim está eliminando bem a urina, se não ficou cicatriz ali dos processos de infecção, né? Exatamente. Consegue avaliar os pacientes oncológicos para avaliar se tem metástase nos ossos, ou o paciente operou uma prótese, se está com infecção, se aquela prótese soltou. Avaliar o coração, pacientes com dor torácica. Fígado também. Fígado né, também. Piro, né, também. O pirofosfato a gente também fornece, Certo. né, além do cloreto de estanho também que fornecemos, então para pacientes aí que para ver de fluxo sanguíneo, E linfocintilografia, né? linfocintilografia. Gente, eu fiz esse exame e eu mesmo me apliquei. Esse exame eu não faço. Gente, a linfocintilografia é para pesquisa de edema, inchaço de membros inferiores. O meu exame deu normal, Ai, que graças a sorte. Deus, né? Que bom. Mas é para avaliar se você tá com déficit ali na sua drenagem linfática. Então a medicina ajuda em tudo isso. É uma gama muito grande. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Nós agradecemos mais essa participação nesse episódio. E se vocês gostaram desse conteúdo, acho que ele pode ajudar mais pessoas. Não deixe de curtir, dar o seu joinha no YouTube, compartilhe com os seus colegas. É muito importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para que possamos levar a medicina nuclear para o maior número de pessoas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi maravilhoso e até a próxima.